Apresentamos hoje, as pessoas pensam que posso prever a morte. Para entrar no contexto, sou uma mulher de 20 anos que atualmente está cursando Línguas e Literatura. Neste momento não há nada de extraordinário na minha apresentação. Mas recentemente comecei a pensar na minha vida e em tudo o que aconteceu comigo nesses anos. Quando nasci, não nasci como nascem todos os bebês, não nasci num hospital, nasci num carro a caminho do hospital e como se já não bastasse, nasci num cobertor, nascer com o saco amniótico intacto, ou intacto, com o bebê rodeado de líquido amniótico, assim como estava no útero da mãe, é extremamente raro. Fonte Google. Desde então as pessoas da minha pequena cidade começaram a assumir que nasci com o dom de curar as pessoas para que sempre tivessem a visão de que eu seria algo muito grande nesta vida. Mas à medida que fui crescendo, acho que esse presente foi mais uma maldição do que qualquer outra coisa. Os primeiros acontecimentos apareceram quando eu tinha apenas 7 anos, lembro que naquela época não conseguia dormir no escuro, ainda não consigo, porque via coisas fora do comum. Meus pais costumavam me repreender por isso muitas vezes e me culpavam dizendo que era porque eu passava muito tempo assistindo TV. Com o passar do tempo deixei de ver apenas sombras, também comecei a sentir presenças estranhas ao meu redor, ouvir vozes e passos por toda a casa, já não eram apenas sombras, pude ver figuras, algumas com rostos e outras que só apareciam como uma nuvem de fumaça. Quando comentei isso com minha família, quando eu tinha 13 anos e estava prestes a enlouquecer, eles me levaram ao psiquiatra com medo de que eu pudesse sofrer de esquizofrenia, o que foi descartado porque o psiquiatra disse que não havia nada de errado. A parte ruim e sombria dessa história começa em 2015, ano em que minha avó havia sido internada devido a uma complicação de saúde. Os médicos disseram que não era nada grave ou que seria fatal, apenas um forte resfriado. Lembro daquele dia que fui vê-la no hospital e ela estava bem, ria, conversava, contava coisas e até repreendia a gente pelos outros. Naquele dia saímos da visita convencidos de que em poucos dias a teríamos de volta em casa. Naquela mesma noite fui dormir e acordei chorando porque tive um sonho horrível, onde eu estava com minha avó rindo e do nada ele veio e a matou na minha frente. Corri contar para minha mãe, que me disse diversas vezes que minha avó estava bem e que iam dar alta naquela mesma tarde. Não aconteceu, às 10 da manhã ligaram para avisar que minha avó morreu. O mesmo aconteceu com meu avô em 2020, ele estava internado por dificuldades respiratórias e por estar muito agitado, não tinha Covid, e uma noite antes de sua transferência para o sanatório da capital, veio ficar conosco em casa. Fiquei acordado a noite toda porque ele precisava de um inalador a cada poucas horas. Quando ele foi transferido para o sanatório, naquela mesma noite sonhei que ele estava morrendo e na manhã seguinte acordei com a notícia de que ele havia morrido. Não aconteceu só com meus avós, mas também com meus tios, pessoas desconhecidas que viram que eles estavam em tratamento, ou pessoas que sofreram um acidente e estavam no hospital. Sempre a mesma sequência, sonhar que estava morrendo e no dia seguinte descobrir que havia morrido. Atualmente tento não dar importância a esse assunto, ainda vejo aquelas sombras e ainda ouço vozes que me chamam pelo meu nome ou me pedem ajuda, ainda sinto que elas estão à minha volta, mas já não faço nada para saber do que se trata. Com o tema de sonhar com pessoas morrendo, decidi parar de assistir ao noticiário ou ignorar as conversas que as pessoas têm sobre pessoas hospitalizadas. O boato de que eu previa a morte virou cânone na cidade, pessoas até vieram de outras partes do país me trazendo fotos de seus parentes doentes para que eu pudesse dizer se iriam morrer ou não. Isso começou a me sobrecarregar, então acabei me mudando para uma cidade onde ninguém me conhece. Minha mãe me diz que eu deveria me conectar mais com meu espírito, que talvez eu tenha nascido para aproveitar aquele dom que me foi dado. Mas não quero saber nada sobre esse ou aquele maldito dom, só quero ser uma pessoa normal como qualquer outra e esquecer todos os problemas que passei por causa desse maldito dom. Obrigado por nos acompanhar, sigam o canal.